Antes de começar esse episódio, eu quero te apresentar uma novidade aqui no AgroResenha, que é a parceria com a nova geração Ford Ranger. Este é o lançamento mais recente da Ford e chegou para revolucionar o segmento de picapes. Cara, você já imaginou conquistando tudo que antes parecia impossível? Pois é, a nova Ranger te permite isso, principalmente quando o assunto é performance e capacidade. Ela vem equipada com o motor V6 3.0, o mais forte da categoria, transmissão automática de 10 velocidades, tração 4WD com 6 modos de condução para te ajudar a enfrentar qualquer terreno, além de ter a maior capacidade de imersão da categoria, com 80 centímetros de profundidade. A nova geração Ford Ranger chegou para realmente enfrentar qualquer desafio e oferecer em uma só picape toda a potência, segurança e conforto para quem vive e respira o campo. Ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento? Só acessar www.ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test drive para conhecer o que até então parecia impossível. Nova geração Ford Ranger. Que venha o impossível. Então, às vezes, a gente fica dando bola, importância que as pessoas falam também, a gente tem que saber o que a gente ouvir. Você que é jovem aí, cara, né? Vocês que estão aí, dê importância para as pessoas certas, né? Saibam ouvir, saibam ter um filtro, né? E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing, você precisa conhecer a formação Lidicultura. Essa é a formação em marketing digital para o agronegócio mais completa do Brasil, com vídeos, materiais de apoio e tutoriais completos para você aprender tudo sobre o universo do marketing digital no agro. Saiba mais em www.lidicultura.com.br, o link está aqui na descrição. Agora bora começar! E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana eu tô aqui com o Vicente Cornago, que é sócio da MD Consultorias e Treinamento, né? Professor também, né, Vicente? Vicente é administrador de empresas de formação, mas possui mestrado e tá no meio aí do doutorado em agronomia, cara. Vicente, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast, cara. Paulo, muito obrigado, eu queria agradecer pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho da minha história, um pouquinho, né, do que a gente desenvolve lá em Botucatu, através da Fundação FEPAF, né, a Fundação de Pesquisas lá de Botucatu, da Unesp, e um pouquinho do que a gente desenvolve aí com os drones hoje no mercado da agricultura. Cara, todo mundo hoje tá de olho nessa tecnologia aí, né, cara? E você tá bem à frente desse negócio porque já estuda há bastante tempo, né, meu? É isso aí. Eu tô no mundo dos drones hoje, né? Engraçado, né? Porque eu vim da aviação, né? Trabalhei 15 anos na indústria aeronáutica e via muito nessa questão da aplicação, né? Das imagens, de trabalhar com alguma coisa preventivamente, né? Sim, claro. Porque quando a gente entra com uma aplicação aí de avião, a gente tá entrando numa forma de correção, né? Mas o que a gente pode fazer de diferente, né? E aí conheci o professor Marcelo Denadai, lá na FATEC, engenheiro agrônomo, que tinha o drone, né? E até então o Marcelo tinha o drone só pra lazer, né? Pra diversão. Lá na FATEC, né? Do qual a gente dá aula lá em Botucatu, falei, Marcelo, se a gente criar um curso, né? A gente podia ensinar o pessoal a operar, né? Em 2019, o pessoal usar isso, né? Pra ver as imagens, né? Talvez pensar num planejamento contar gado, né? O pessoal poder aplicar várias isso, aplicações, né? Aí, né, cara? E inúmeras aplicações, Paulo. Hoje, se eu falar pra você que até coletar água superficial hoje, né? No curso meio ambiente que eu trabalho, eu coleto água, né? Captação de águas pra análise, eu coleto com drone, né? Que massa, cara. É muito legal. E aí a gente começou, então, em 2019, essa ideia de fazer... Vamos fazer o seguinte, segura essa história aí. Não, vamos contar essa história aí, porque é o seguinte, você que tá aí ouvindo já sabe que no AgroResenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento,
A Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Bom, estamos aqui de volta com o Vicente e pra gente começar essa resenha agora de fato, contar um pouco da sua história aí pra gente, ô Vicente. Rapaz, Paulo... Você tem tempo? Quando alguém fala assim, o que você faz? Rapaz, gente, se eu contar pra vocês vão acreditar, né? Quando eu tinha uns 17 anos, né? Minha mãe falava, vai estudar, meu filho, né? E eu falei, não, mãe, eu quero ser jogador de futebol, né? Eu tenho um sonho, né? Então eu sei que você é jovem e tá ouvindo, você escuta essa aqui, é legal. Aí eu falei, não, mãe, eu tenho um sonho, eu quero ser jogador de futebol. Vai estudar, vai fazer alguma coisa. Eu falei, não, mãe, eu jogava, né? Eu joguei no Nacional, no Juventus, em São Paulo, fui pro Internacional no Rio Grande do Sul. Você rodou mesmo, então, jogando bola. Com 19 anos, e aí... voltei pro Nacional e nada, né? E nisso meus amigos, né, do colégio, né? USP, Unesp, Poli, Unicamp, os meninos tirando carta e eu atravessando São Paulo. Cortava lá da Vila Formosa, lá da Zona Leste até a Barra Funda, Marquês de São Vicente pra treinar, né? E era ir e voltava, era 2 horas de ônibus, 4 horas só de trecho. E minha mãe vai estudar, meu filho. Eu falei, não, mãe, queria jogar bola. Meu pai tinha açougue em São Paulo, queria se mudar pro interior, pra Botucatu, em 2000. E aí eu falei, não, eu vou com você, né, te ajudar, tudo. E nisso eu conheci o pessoal da cidade, né, de Botucatu. E comecei a vir pra ajudar meu pai e comecei a jogar no time da cidade. Disputamos campeonatos ali na cidade, no começo de 2000. E aí tinha um goleiro lá, o Márcio, né, cara. E o Márcio falou assim, ô, Vicentão, estão contratando lá na Embraer, né, em Botucatu tinha a unidade da Embraer, estão contratando lá na Embraer pra jogar bola, né. E eu, Paulo, achava, cara, que era pra jogar bola. Jogar bola, só. Que era só pra jogar bola, né? Falei, nossa, eu vou ser jogador da Embraer, ainda vou ganhar um salário, né? Tudo, né? Ganhava na várzea 100 conto por final de semana, era 400 por mês, né? E jogava só no final de semana. Uhum. Se eu tava com 20 anos. Aí o Márcio falou, não, vamos trabalhar lá, que é bom, cara. A empresa lá paga. Mas eu não sabia, que era pra trabalhar, não era só pra jogar bola, né? E aí veio o primeiro salário, Paulo. Rapaz, mano, R$325. Adivinha o que eu comprei? Adivinha aí. Uma chuteira. Não, a chuteira eu já tinha. Comprei o tênis de futebol de salão. Comprei o tênis de futebol de salão, rapaz. E aí o que aconteceu? Acabou o dinheiro. E aí, né, dessa situação, então, de ter que trabalhar a semana inteira, ainda jogar bola no final de semana, né? Eu falei, não, mas a empresa é boa, né? Vou pensar em crescer, eu vou ter que estudar. E aí resolvi estudar, resolvi fazer o técnico mecânico, isso já me proporcionou entrar na área da qualidade, então eu já comecei a trabalhar com inspeções de aeronaves, fazia inspeção de portas que vinham da Grécia naquela época, né? A Embraer tinha uma parceria com a Grécia. Começava aí via dificuldade do inglês, né? Porque vinha as coisas tudo em inglês lá. Aí mandaram eu pra São José dos Campos, eu fiquei lá em São José dos Campos 6 meses morando no hotel. E lá os caras só falavam inglês, que eu mexia com peças de reposição, rapaz, eu não entendia nada, bicho. Então foi aí que eu comecei, né, né, vamos dizer assim, desse incômodo, eu comecei a estudar. E de lá não parei, né? Fiz faculdade, casei também, fiz especializações. E aí em 2015 eu já tava, né, vamos dizer, lá na área comercial da Embraer, numa boa condição legal lá dentro da parte agrícola, né, trabalhando com Ipanema. Aí me desligaram, né, da empresa, só que em 2011 eu já comecei a dar aulas, né, na FATEC. Então eu mantenho a minha carga horária e fui buscar, né, aí eu desenvolver o meu mestrado, né, entrar na Unesp, né, procurei lá um professor de referência, né, professor Ulisses Antoniazzi, e ele me aceitou lá eu saí às 8 da Embraer, às 9 eu já tava com o meu mestrado para 2016, né, então eu fiz meu mestrado, agora eu tô terminando meu doutorado na Unesp. Então, tipo, eu falo pros jovens hoje, né, que a única forma a única garantia hoje de empregabilidade, da gente ter um crescimento é o conhecimento, né, porque a tecnologia muda, né. Hoje nós vamos falar do drone, amanhã a gente pode estar falando assim, nossa, lembra quando falava do drone, Vicente, né? Então as coisas mudam, né, existem outras maneiras. O que eu falo, o importante é o conhecimento
E a gente, como pesquisador dentro das academias hoje, a gente pensar em quê? Em a gente melhorar a assertividade na prescrição agronômica, ou seja, ninguém quer usar produto químico, ninguém quer usar o drone, porque isso são todos custos, né? O que a gente precisa fazer? Acertar, né? Desde o plantio, a gente pensar em gerar soluções que a gente consiga ter um bom plantio, a gente consiga estimar ali a produtividade e fazer esses controles preventivos. Recentemente aí, né, um grupo grande aí de eucalipto lançou agora o eucalipto BT, né? Então, como o milho BT. Enfim, então acho que a gente tem que trabalhar nisso. Acho que o conhecimento é uma coisa contínua, né? Uma coisa que a gente não pode parar e principalmente a gente continuar, né? Participando de eventos, a gente, né? Capacitações, a gente buscar o conhecimento. Eu tô terminando meu doutorado, né? Se Deus quiser, termina agora. Mas a ideia é continuar o pós-doc, né? Eu vejo que a questão do estudo é a única garantia da gente ter um melhor futuro, né, para os nossos filhos aí. Sim, sem dúvida, cara. Isso é um ponto legal que você traz, porque assim, eu tava até dando uma olhada em umas estatísticas aqui de empresas que não dão certo, né? Tipo assim, 60% ou 40% das empresas, elas não prosperam, em até 5 anos elas fecham. E jogador de futebol, essa estatística é muito menor, cara. Então você fez a escolha certa, bicho. Você vai estudar que vai dar mais... Porque assim, cara, o cara pra ganhar aquela grana fala a verdade, é o 0,001% que a grande maioria dos jogadores de futebol, sem dúvida, eles penam, né, cara? É a questão da expectativa de vida também e às vezes o meio social, né? Porque eu conheci muitos jovens que vinham, né, muitos amigos que eu tive, né, alguns colegas lá no Juventus, eles vinham da Bahia sem só com a roupa do corpo, eles não vinham com a blusa, não vinham com agasalho. Eu, por muitas vezes, né, a gente tinha uma condição de vida legal, a gente ajudava, né, ajudei alguns colegas que vinham, né, assim, que eles vinham sem expectativa, ou seja, ele jogava futebol, ele jogava futebol, né, e então essa questão da expectativa, o meio que ele acaba, né, convivendo também, eu acho que eu fiz a escolha certa. Cara, eu tô te falando isso porque é o seguinte, meu pai sofreu assim, não, ele teve mais ou menos isso também, sabe? Meu pai era atleta de atletismo e ele tava treinando pra ir pra Olimpíadas de Los Angeles, na época, 82, né, que foi Los Angeles, e tava fazendo um ciclo. E aí um dia ele se viu nessa situação, tipo, ele era o único japonês, pessoal lá, os caras que corriam muito melhor que os negão, assim, que corria pra caramba, tá ligado? Eu falei assim, cara, eu era o piorzinho ali. E aí depois, aí ele foi estudar, tal, aí depois ele falou assim, pô, daqueles caras que corria comigo lá, nenhum eu vi mais falar. Então olha só que louco, ele falou assim, ó, eu era o piorzinho e os caras bons não prosperaram. Então assim, cara, o esporte é aquele negócio muito legal, cara, eu admiro muito o esportista, mas o cara, além de ser muito bom, ele tem que ter uma sorte danada também, né, velho? Tem que ter um bom empresário, as coisas mudaram muito hoje, né, a gente vê os jovens, né, indo embora do país muito cedo, né, virou um negócio, né, eu acho que, eu estou falando assim de 96, 97, né, era uma coisa que ainda existia paixão, né, existia alguma coisa, os jogadores ficavam mais tempo aqui no Brasil, né, então eu acho que uma coisa que mudou bastante hoje, né, então hoje você não tem mais jovens, né, moleque com 16, 17 anos já tá sendo vendido pra fora do país, né, e o esporte, né, e é uma pequena contusão que o cara tem, acabou. E o cara, e aí, né, você vai fazer o quê, né? Se você se machucar no final de semana jogando bola, você ainda pode pilotar drone. Que é o nosso assunto daqui, cara. Esses dias mostraram, né? Até um ex-jogador de futebol lá de São Paulo, que foi campeão mundial, acho, né? Não sei. Esses dias ele tava trabalhando de guardador de carro numa churrascaria de favor ainda, né? Então, realmente... É complicado. Realmente foi bom, né? Foi legal, mas hoje eu adoro a vida que eu tenho hoje. Você fez aquele esforço danado pra contratar uma pessoa aí pra sua empresa, mas em menos de um ano ela já foi embora, né? Pois é. Eu já fui essa pessoa e posso te dizer, é uma situação desagradável pro empregador, mas tão ruim quanto ou até pior pra quem vai embora. E é justamente isso que a Glue HR Solutions não deixa acontecer. A Glue é uma consultoria de recrutamento e seleção diferente de tudo que você já viu por aí. Justamente pelo fato de terem nascido no agronegócio, entendendo com profundidade as necessidades das empresas e especialmente dos candidatos. Para entender melhor o trabalho deles, ouça o episódio número 284 que eu gravei com a Carolina e com o Bruno aqui no AgroResenha e aproveite para marcar uma reunião pelo WhatsApp no número 19
982785572. Glue HR Solutions. Atrair os melhores talentos do agro pode ser bem mais simples. Cara, vamos falar de drone. Lá no início, lá até deu uma cortada em você, né, cara? Porque eu queria aproveitar um pouco dessa história sua com o drone, né? Você comentou que esteve lá com o professor Ulisses e tal, e foi se encaminhando nessa, né? Conta um pouquinho também dessa história sua com o drone, e mais do que isso, cara, conta também qual que é o panorama hoje desse setor, né? Porque a gente roda, a gente fala com muita gente, né? Gente que tem muita expectativa sobre o que o drone pode entregar, gente que já se desiludiu com o drone também, né, cara? Como que tá o uso da tecnologia hoje em dia? O que tem de novidade? Conta um pouquinho pra gente também da sua história. Então, Paulo, a questão do drone, ela é muito forte, às vezes, aqui no nosso estado, no estado de São Paulo, né? Tem muito estudo, acho que é uma plataforma, como eu falei pra você, né? Eu, com o drone que eu trabalho lá, eu consigo liberar controle biológico na mesma plataforma, né? Agregar valor. Eu consigo liberar parasitoide, tricograma, consigo liberar granel, consigo fazer captação de água para o curso de meio ambiente, né? E a gente consegue fazer mapeamento aéreo. Então a gente vê, assim, tem inúmeras aplicações, né? Eu vejo os drones hoje, né, pensando na agricultura, né, que é o que a gente trabalha, sim, no mapeamento aéreo, com câmeras hoje RGB ou multispectrais, né, que aumentam o NIR, aumenta a resposta, né, melhora a resposta para a gente poder ver índice de clorofila e estresse hídrico. Depois nós temos a parte de análise de imagem, que é muito importante. Então, o drone é mais uma ferramenta, né, Paulo? Como sim, vários implementos que estão aqui na feira, claro, né? Então, pode ser que vá usar o drone ou não, e aí depende também a questão do rendimento operacional, assim como a gente tem as trocas tecnológicas, tem que, né, fazer sentido, né, tem que fazer sentido e tem que somar, né? Tem que melhorar a vida, né, do agricultor, né? Então, a questão da aplicação do drone, ela precisa ser uma ferramenta, né? Então, a gente tem o mapeamento, a gente tem análise de imagens, e aí que entra uma coisa muito legal, Paulo, porque existem outras plataformas de imagens, né, como os satélites hoje, que sim, conseguem oferecer, né, imagens aí, né, radares, nós temos radares hoje, eu vou falar pra você, gente, qualidade, né? Quando eu comecei com esse negócio de drone, eu achava, Paulo, que era só drone, né? Não, tem que fazer mapeamento. Sim. Depois, com o passar dos anos, eu comecei a dar aula no curso do meio ambiente também, trabalhar com análises ambientais, com a parte de satélite. Gente, hoje eu vou falar pra vocês, cara, eu só levanto o drone quando precisa mesmo, quando o satélite, quando eu não tenho um radar, quando não tenho um satélite que não me entrega a informação que eu preciso. Sim. Aí eu vou subir o drone, né? Então, vamos dizer assim, a última coisa que eu vou fazer é subir o drone pensando hoje nas plataformas e dentro desse conhecimento adquirido. Sim. Então, a gente tem, né, satélites aí, nós temos e o mais engraçado, Paulo, que eu acho demais isso, cara. Tem plataformas, tem muitas empresas hoje que trabalham com imagens de satélites gratuitas e vendem isso como um serviço. E tem muita gente comprando isso, né? Sim, meu. Então eu acho isso fantástico, né? A questão do mindset, né? Alguém falou, pô, vou pegar isso aqui, gratuito, tá na internet, né? Vou pegar a imagem do Sentinel aí, que a maior parte das plataformas usam a imagem do Sentinel, né? E vou transformar isso num produto e vou vender. E tem gente pagando por isso, né? Eu acho e acha bom aí. Eu acho barato, né? Essa questão de pensar fora da caixa, né? Mudar o mindset. Com o professor, eu ensino o pessoal a baixar as imagens, a analisar as imagens, né? Nós temos o Sirbas, nós temos o Sirbas 4A, que é um bom satélite. Então a gente tem que pensar numa coisa assim, né? Numa mescla, né? Então, entre usar o drone, uma coisa híbrida, né? Usar as imagens de satélite e usar o drone quando a gente não precisa. Sim. E principalmente, a gente trabalhar de uma forma preventiva, ou seja, saber os estágios, né? Os estágios que a gente pode usar o satélite, o momento que a gente pode usar o drone, né? A gente pega o caso de cana-de-açúcar, de 90 a 100 dias, a gente consegue fazer um mapeamento com drone, identificar vários, né? A gente consegue identificar falha, reboleira, planta daninha, identificar folha estreita, folha larga. Quer dizer, hoje tem muitas plataformas, hoje a gente consegue trabalhar muito bem. Mas aí que entra, né? Essa questão do como utilizar, né? Eu faço inspeções de aeronaves, pela essa experiência minha, eu faço um projeto de FD, que é a inspeção de faixa de deposição, pessoal da agroefetiva, do professor, e eu tive algumas visitas, né, em alguns locais com aviação, né? Então é um perfil bastante diferente da nossa realidade aqui. Tive no sul, num grupo grande, lá em Uruguaiana, e falei que eu trabalhava com drone, que eu fazia
né, que eu trabalhava com imagem, com drones, né? E o cara falou assim, drone, professor? Eu falei, eu trabalho com drone e tal, né? Rapaz, drone aqui só o segurança da fazenda. Eu falei, mas como assim só o segurança da fazenda? Ele falou, nós já tentamos usar o drone aqui no arroz, mas não dá certo. Até processar as imagens, fazer o voo, processar as imagens, a taipa secou já. E nós perde a taipa, né? Que é o arroz irrigado, né? Então existe, né? Eles precisam trabalhar com uma coisa que seja pra ontem, né? Uma coisa que eles consigam tomar decisão e poder fazer, né? A transposição de água, fazer a reposição. Então, nem todo momento, né, a gente consegue usar o drone. Então, acho que essa questão de saber, né, o time, saber a hora certa de fazer o voo e talvez o sucesso maior de entrar com o drone, no caso do arroz, seria o quê? Para fazer o planejamento, fazer as distribuições das curvas de níveis, né, fazer as questões, ajustar toda essa adequação para que a gente consiga, né, ter uma assertividade maior ali, como eu falei, na prescrição agronômica, de ter a distribuição de água, né, e depois fazer essa manutenção com radares ou com imagens satélites. Sim, né? Sim. Depois a gente tem a questão, então, de o mapeamento, onde entra o mapeamento e a análise de imagens, que acho que é mais importante é saber o que fazer também, porque não adianta só, vou ter o drone, né? E aí? Tem gente que quer falar, Paulo, é engraçado, né? Tem gente que quer trabalhar com drone, né? Fala, professor, eu quero trabalhar com drone, né? Fala, legal. Aí eu pergunto, mas o que você sabe de análise de solo? Cara, não sei. Eu falei, então, como você quer trabalhar com drone, você não entende nada, você não faz nem análise do seu solo, não sabe nem, né, na sua propriedade que você tem, você não sabe nem qual que é o potencial, né, agricultável, né, dentro da sua área. Porque a gente precisa ter essa reposição, né, a gente planta e precisa saber, né, a melhor condição, questão de água, a gente tem aí alguns nutrientes que vão embora, lixiviam, né, a gente tem muita água, muita chuva, então, por exemplo, né, o hidrogênio é um negócio que vai, o nitrogênio, né, é uma coisa que vai embora com a água, o fósforo, o boro, então a gente perde isso, né, então a gente precisa ter essa análise, saber, né, organizar, estruturar esse plantio para que depois a gente possa ter, né, uma manutenção, uma prevenção, né, não fazer o que acontece. No caso também, quando eu tive em São Desidério, na Bahia, inspeção de aeronaves, né, áreas grandes também de produção de algodão, a mesma coisa. Ele falou, senhor, a gente identifica a bicuda aqui, né, tem que fazer já plano de contenção, fazer a bordadura, entrar com um inseticida, fazer o controle, porque se infestar, não tem jeito, não tem nem avião que vai combater e a gente entrar com inseticida que vai perder a produção. Então, a gente precisa saber, né, usar essas ferramentas e adequar isso à nossa realidade. É situacional, né, cara? Você tem que entender o que está acontecendo para daí, então, utilizar uma determinada tecnologia ou outra, né? Isso, a gente saber o momento, né, adequado para a gente poder entrar, né, falar, vou fazer um mapeamento aéreo, né? Aí vou montar um planejamento em cima disso, né? Então, a gente precisa entender, né, principalmente, né, que eu falo, sempre a gente entender o que a gente está plantando, o que a gente espera, né? E dá para fazer análises, né? Tem várias plataformas hoje que fazem, tem imagens de satélite. E é uma coisa que a gente precisa ter muito sucesso, o quê, né? Ali no plantio, a gente precisa ser assertivo no início, né? Sim. Porque se a gente começou errado, no final, né, vai perder. Então, a gente fala hoje, né? Tem gente que gasta, às vezes, muito dinheiro em tecnologia e às vezes não faz o basicão, né? O medião bem feito. O arroz com feijão, né? E, cara, a gente tem um negócio interessante. Nós estamos gravando aqui diretamente da AgriShow, né, cara? Aqui no stand da Piscin. Estamos com um negócio bem bonito aqui, um estúdio bem legal. E a hora que a gente roda aqui, a gente vê drone, né? Vê um monte de empresa aí com bons equipamentos e tudo mais. E aí, antes da gente bater um papo aqui, eu tava pensando, né? Quando eu estudei agronomia, a gente tinha aula lá de tecnologia, né? De aplicação e tudo mais. E uma das coisas que eu aprendi, que eu mantive na minha cabeça, né? Porque tem muita coisa que a gente aprende e esquece, é que a pulverização aérea, em termos de custo operacional, era uma das menores, né? E eu queria entender, porque assim, você falou, né, das principais utilizações aí, né? E a pulverização é uma delas. E eu vejo muita dúvida em relação a utilizar o drone para esse fim, né? Como que é hoje, cara? Já é viável esse negócio? Eu tô vendo aí um monte de drone já grande, né? Com a capacidade ali de fazer esse tipo de aplicação. E, cara, quais são os maiores desafios hoje para trabalhar essa parte da pulverização, cara?
comentei ali fora, né, com os meninos ali, que a gente tem diversas marcas hoje e falei, né, o sucesso dessa questão da aplicação tá mais no aplicador, né, do que realmente na marca, né? Sim. Dá uma Ferrari, um Fusca pra chegar em São Paulo, não vai chegar, velho. Agora precisa saber, né, Sim. vai chegar mais rápido, então, mas vai chegar do mesmo jeito. Então a gente precisa saber qual é o objetivo, né, de estar utilizando o drone hoje, né, saber realmente, acho que existem vários desafios, acho que está em crescimento, é uma coisa boa, é uma plataforma, vamos dizer assim, é uma terceira plataforma de aplicação, porque a gente tem os pulverizadores terrestres, nós temos aí, né, os pulverizadores das aeronaves, né, e a gente tem os drones, né, que é um perfil aéreo, mas usando pontas de pulverização de equipamentos terrestres, né. Então já começa aí já, né, como que pode, né, ele é considerado uma plataforma aérea, mas usando pontas de pulverização né, de pulverizadores terrestres, né. Ele vem para substituir o costal? Também, logicamente, porque ninguém quer mais trabalhar com isso no campo, ninguém quer ficar nessa exposição. E outra coisa, né, gente? Também. Uma coisa que eu deixo bem claro também, assim, nas conversas, é que, assim, né, produto químico é caro, gente. O processo mais caro hoje agrícola é a pulverização. E é uma coisa que ninguém quer gastar dinheiro. Nenhum produtor quer gastar dinheiro com isso, gente. Então, é uma coisa que é difícil, a gente precisa trabalhar, então por isso que eu falo, tem que trabalhar com mapeamento, fazer as coisas certas, né, organizar todo esse nosso cenário agrícola para que a gente possa usar quanto menos o controle químico. A gente tem o controle biológico, dá pra gente fazer controle biológico, né, mas chega um momento, né, que a gente, no controle biológico, ele tem uma curva lá, até aqui eu consigo controlar, depois aqui eu tenho que entrar com inseticida, porque não tem jeito. Alto índice, às vezes, de infestação, não tem jeito. Quer dizer, existem muitos estudos, existem muitos produtos hoje, feromônios, existem vários produtos que a gente consegue fazer a liberação com drone. E aí entra a pulverização, né? E aí a gente vê, né, pulverizadores aí que tem capacidade de tanque, 600, os menores hoje, 500 litros, 600 litros, 700, 1.000 litros, 3.000 litros, né, os outros pulverizadores. Sim. Aí a gente vem para um drone, capacidade do tanque, 10 litros, começa nos 10. O que tem hoje aí tem uns 50, 60 litros, né? Agora, responde pra mim, Paulo, como que você faz uma aplicação com 600, uma diluição de um produto num hopper de 600 litros, né? E você quer fazer a mesma aplicação com 10. Então você é o quê? Automaticamente já aumenta o princípio ativo do produto, né? Claro. E aí que você começa a fazer as misturas e aí que começa o negócio... O problema. Aí começa o problema, né? Aí a calda... aí não tem calda, não há crisco, né? Que misture produto, não tem jeito. Então já começa, né, esses desafios aí. Hoje no Brasil a gente não tem nenhum produto hoje com bula, né? Olha, isso aqui você pode aplicar com drone, né? Como que eles fazem hoje, ó? Que tá escrito aplicação aérea pode aplicar com drone, né? A gente tem não é bem inúmeras... assim também, né? Não exatamente, né? Então precisa muitos estudos, né? Como a gente falou, a questão da ponta, a questão, né, do princípio ativo, né, a alta concentração então do produto, porque vocês têm 50 litros para diluir, né, os produtos. E aí como que você faz isso, né? Você tá acostumado com um hopper de 600 litros e agora você tem um hopper de 50. Então, tem diversos fatores, assim também como, né, as questões de condições climáticas, questão de vento, da deriva, né, realmente, né, a gente tem a portaria, a norma, a única portaria que nós temos hoje para aplicação de drones é a 298, foi lançada faz 1 ano e meio, quer dizer, e ainda precisa muita coisa, né, para ser corrigida, né. A gente tem os órgãos homologadores, assim como a ANAC também, que não sabiam o que fazer com os drones acima de 25 quilos, né, que hoje tem as classificações classe 3, classe 2, classe 1, né, que são... Então, os drones são classificados de acordo com o seu peso. Então, a gente não tinha nem, né, saber como fazer, né? E é um mercado altamente, vamos dizer assim, que está em crescimento. A gente está num país tropical. Aí eu vou fazer uma correlação também com as questões das imagens satélite, porque chove e também ao mesmo tempo também não dá para usar satélite o tempo todo, porque na época da safra nossa chove quase todo dia, né? Sim. E aí alaga, né? Aí alaga as áreas, não dá para entrar um pulverizador, não dá para usar uma imagem de satélite, e aí a gente, né, cai no drone, que é uma ótima plataforma. Então, muitos falam aí, né? Porque diminui amassamento, 5% de amassamento e tal. Eu falei, gente, olha, isso aí é no produtor meia boca, porque
Porque produtor de alto rendimento não tem uma perda de amassamento nem de 1%, né? Sim. Então é uma realidade que desconhecida, né? Então o pessoal às vezes acaba, né? Então se pegar grandes áreas, grandes produtores rurais, os caras perdem 1%, 1,5%, gente. Esse negócio de 5% de amassamento não existe mais, né? Mas ainda tem, né? O amassamento. Então o drone também é uma ótima plataforma, né? Pra gente poder entrar e fazer as correções, fazer as aplicações, né? A pulverização. E aí a gente precisa respeitar, né? Fatores de velocidade de vento. A gente precisa entender, né? Toda essa engenharia, né? Da aplicação, né? Que acho que é o mais importante. Então, tem, né? Drones aí de 1 milhão, drones de 50 mil. Os dois vão entregar a mesma coisa. Aí depende do quê? Da qualidade de quem tá à frente, né? Da aplicação, né? O seu segredo de toda a organização são as pessoas. Eu trabalhei muito tempo com leite, sabe? Com pecuária de leite. E a gente via, assim, Nova Zelândia, né? Aquela região que tem morro pra caramba e tal, o pessoal fazendo aplicação de helicóptero, né? Eu sempre pensei no drone como uma alternativa a essa questão, né? Do, um helicóptero e tal. E aí que eu tô falando, assim, a gente é leigo, né? A gente olha pra aquilo e fala e coisa, mas se você não conhecer, igual você tá falando, tiver uma pessoa capacitada pra fazer isso, não vai dar certo, né, cara? E o risco, né? A gente tem questão, a gente ainda tem, né? É tudo muito recente, muito novo, a gente não tem legislação, não tem produto em bula, não tem, né? A gente tem tá... nada ainda, né? O pessoal, tá trabalhando com drone, dá dinheiro. Dá dinheiro, gente. Tudo que a gente trabalhar, a gente fazer com paixão, a gente se entregar, buscar conhecimento, dá dinheiro. Isso né? E a gente sempre, é o que eu sempre falo pros alunos, gente, ó, vocês estão entregando hoje, o ano que vem, vocês precisam entregar melhor ou diferente. O que vocês estão entregando hoje, esse ano, o ano que vem, não vai funcionar. Tem que ser algo diferente. A gente tem que agregar valor. A gente tem que, vamos dizer assim, o cliente espera uma percepção de valor, de crescimento, né, de você estar à frente, buscando conhecimento. Então não adianta você vou começar com drone aqui e tô aplicando aqui, né? E o ano que vem, gente, vai ser tudo diferente isso, né? Do jeito que as empresas estão hoje, já estão vendendo drone, estão vendendo equipamento. Daqui a pouco vem um Vant, vem um equipamento maior que o drone. Os equipamentos são bons hoje, estão entregando faixas aí de 10 metros, tem equipamentos bons aí. E a gente tá falando aí, tem equipamentos prometendo entregar 100 hectares por dia, né? Pensando em 5 horas de aplicação. Então, são bons equipamentos. Hoje um trator, um de arraso, 3 pontos aí, vai entregar uns 400 hectares por dia, quer dizer, então, legal, um custo mais baixo, não tem amassamento, as áreas, né, chovem bastante, então os drones são usados nessa condição que você falou lá na questão de montanha, né? Então a gente tem a aplicação hoje dos drones, a maior parte da concentração estão em áreas realmente, né, com um declive aí um pouco mais acentuado, né? Áreas bastante quebradas, né? Mas quando a gente pega esses equipamentos hoje e leva para uma realidade, como eu falei lá de Uruguaiana, e quando eu falei de São Desidério lá, gente, não vai, né? Não vai fazer nem cosga, né? Sim. E aí a gente tem o maior limitante do drone, que é a questão, né, do tamanho do tanque, né? E outro fator que é a bateria. Sim. Mas nesse caso, a bateria, ela né, realmente dá 10 minutos, 15 minutos de voo, mas eu acho que não é nem a questão da bateria, mas o tamanho, né, do hopper, né, porque não tem como, né, você colocar mais peso ali na plataforma, né, e a gente tem um grande problema hoje nos drones, que talvez seja algo que, né, como eu falei, que a questão do ano que vem seja melhor, é a questão da pressão, né, a gente não tem nenhum manômetro hoje pra gente saber quanto tá de pressão no drone, né? Então a gente tem diversas, né, oportunidades, eu vejo assim como oportunidades, né, para os jovens aí que estão escutando a gente, né, para poder trabalhar, né? Tem deriva, o produtor não quer usar, é menos produto, agride menos o meio ambiente, tem menos exposição. Mas a gente precisa entender, né, o tamanho, a realidade, né, entender o tamanho da área e realmente é mais barato, economiza, né, é bom, mas não precisa entender, acho que os fatores logísticos acho que é muito mais importante do que a aplicação em si, né? E você falou uma coisa interessante aí, que é essa parte da capacitação, né, cara? Que assim, isso tudo que você falou não é um negócio trivial. Não é uma coisa que você aprende da noite pro dia e de repente você é um baita de um aplicador, um cara que faz essa operação bem. E a sua empresa, hoje, ela faz treinamento, né? Nessa área, você trabalha com treinamento para pessoas que querem aprender, né? E um aluno seu, o Iago Burgarelli, foi ele que indicou você pro podcast aqui, então eu quero deixar aqui o meu agradecimento a ele, inclusive. E assim, por tudo que você falou, ano que vem vai ser melhor, tem um monte de oportunidades e tal. Então, na minha visão, e pelo que eu tenho visto também, o setor tende a crescer nos próximos anos.
assim, que novas tecnologias que vão possibilitar, sei lá, ter um tempo de voo maior ou até o volume de cauda ali, esse negócio tende a aumentar, né? Na sua visão, cara, na sua opinião, a gente vai ter profissional capacitado para isso pros próximos anos, pra demanda que tende a vir, cara? Paulo, vou falar pra você que hoje a gente tem nem funcionário pra trabalhar Nem com hoje autopropelido, né? Com os tratores, né? Com os pulverizadores terrestres. Hoje já não tem funcionário, né? Então, eu acho que é a oportunidade, né? Pra todo o cenário tá crescendo, né? Tava puxando os dados de importação aí de equipamentos, né? Pelo NCM de importação, porque a gente também não tem número, não tem dados, a gente não sabe nem onde pegar os dados hoje, né? E a gente tava aí numa importação de 2020 de 89 equipamentos, 89 importações. Eu tava puxando essa semana aí, né, pra ver 2023, estamos batendo aí quase uns 7 mil drones já, né, de pulverização no país, né? Então, inclusive eu vou apresentar esses dados no workshop, nós vamos fazer um workshop daqui uns 15 dias lá em Botucatu, né, falando sobre drones de pulverização, e eu vou apresentar alguns valores aí em relação a esses equipamentos. Então, realmente é um negócio que cresceu muito. O mercado ano passado cresceu, né, de 2022 a 2023, cresceu 80%. Aumentou o número também de empresas de pulverização, né, com drones também, é uma ótima solução. A gente vê aqui, pô, na feira, o tanto de empresa que tem, né, cara? Eu me assustei quando tive o ano passado no congresso, no SINDAG, né, que é o Congresso de Aviação Agrícola, né, eu sempre participei, tanto aqui da AgriShow como do SINDAG. Eu me assustei quando eu vi metade do SINDAG sendo a participação de empresas com drones de pulverização. Eu vou falar a verdade que eu me assustei mesmo. Quando eu vi metade do SINDAG, um espaço, quase metade do SINDAG, né? Tem as empresas do setor, né, da aviação, as empresas de produtos, de equipamentos, né? E outra metade era só de drones, né? Então, é uma coisa que vai crescer, tá crescendo, já cresceu, é uma realidade, é bom, né? Mas a gente vai precisar de gente capacitada, cursos, né? Homologações. A gente tem a própria portaria 298, né? Exige a questão da certificação, né? Do CAR, né? Que é o aplicador aeroagrícola remoto, né? Então é um curso que tem um mínimo de 28 horas, né? Então nós vamos precisar de mais treinamentos, nós vamos precisar disso, porque é sério, né, gente? Porque é pulverização, né? É produto químico, é dinheiro que vai embora, é impacto ambiental, é fitotoxicidade também. E é a mesma coisa com o avião, né? Não saber aplicar direito vai ter problema. Exato, né? Então, foi o que a gente falou. É o custo mais barato operacionalmente falando, mas se o cara aplicar errado, é caro igual. Vai ficar caro igual, vai ficar mais caro até, né? Porque não vai chegar no alvo. Não vai chegar no alvo, vai dar fitotoxicidade, vai dar fachamento. E eu vou falar pra vocês, gente, olha, trabalhar com drone é mais fácil que trabalhar com avião, com pulverizador, porque você fica lá embaixo da sombra, né? Fica lá, às vezes, né? Ou fica em cima, coloca, né? E aí a gente pega o controle, faz um planejamento de voo, né? Faz todo o planejamento, né? Aqueles que quando os mais espertos fazem antes, né? Sim, tem muita gente que faz na área, quer tirar o A e B lá e fazer na área, e aí não tem um problema, né? Aí porque não entende a topografia, tem árvores, sensor. Você tem drone, tem sensor, né? Mas o sensor só funciona no momento que, né, ele tem que ter um tempo de resposta, né? Se ele tá rápido ali até ele responder, o sensor bateu, né? Bateu na árvore, né? E quando não bate num fio, que não tava planejado, né? Eles têm vida própria, né? Dias que também a gente tem muita nubosidade, a gente tem pouco sinal de satélite, né? Mas é RTK. Mas quando a gente, né, tem capa de nuvem, a gente tem interferência. O sinal do satélite varia bastante, né? Então a gente tem problemas de comunicação. Tem índice de magnetismo, que ninguém sabe, mas que são explosões solares, que também impactam isso na transferência, né, de comunicação entre o drone e o controle. E o drone, você faz o planejamento, apertou o botão lá e fica só acompanhando, né? Pra você tirar o brevet, mano, dá uma grana e um tempo, né, cara? Esses dias eu postei um vídeo com a minha filha lá e eu coloquei lá, né, a Alice com um cofrinho lá e eu com uma caixa assim, de vídeo lá, e falando, piloto agrícola aqui, quase 300k, né? E o cara pra trabalhar com drone em 7 mil, hein? Nem 7 mil, né? Tem que ser maior que 18 anos, né? Quer dizer, então, talvez hoje, eu até nem consigo entender muito isso hoje, né? Mas, como eu coloquei lá no vídeo, talvez quando ela, na idade dela, quando ela crescer, quando ela tiver uns 18 anos, pra ela vai ser muito mais fácil entender tudo isso, né? Sim, então, essa é a questão da mudança, né? Daqui a pouco, o ano que vem, nós vamos falar assim, Paulo, você lembra que nós fizemos aquela live de drone?
Falava, que drone? Nossa, como que aquela tecnologia era, né? Nossa, aqueles drones lá, eles voavam 50, 20 minutos, 25 minutos, né? Nossa, que baixo. Nossa, como que a gente podia, né, trabalhar com drones naquela condição, né? Vai ser igual a gente fala hoje do fogo, né? Antigamente era um método de cultura, né? Era um tipo de manejo. Hoje a gente fala do fogo, nossa senhora, como que a gente usava fogo lá no passado, né? Então vai ser mais ou menos assim, a tecnologia ela vai mudando, cara, e a gente tem que acompanhar, né, meu? Vai mudando, né? E a gente também vai mudando os problemas, vai mudando as dificuldades, vai evoluindo, né? E ao mesmo tempo criando novas oportunidades. Mas é isso que eu falo, né? Dos jovens, né? Falar, gente, foca no conhecimento, estuda, capacita. Ah, professor, vou terminar a faculdade, vou dar um tempo. Vou dar um tempo na sua cabeça, porque só na sua, porque o mundo inteiro tá voando, né? E então continue estudando, né? Com foco no conhecimento, porque sim, gente, a tecnologia muda, né? Nós tínhamos lá na nossa época, não tinha fita cassete, disco de vinil. Hoje, falar de disco, fita cassete, né? Ninguém é o velho, né? O old, porque né? É cringe, né? O pessoal da nossa idade é o cringe, né? E vai mudando, né? Então, quer dizer, né? Eu nunca imaginava, Paulo, que ia acabar as locadoras de vídeo. Porra, locadora de vídeo. Era uma diversão. E engraçado também. Só não podia entrar na salinha do fundo, hein, mano? Curtiria. Quem for mais novo não vai saber dessa parada. Nem sabe que é locadora, né? E é engraçado que vai mudando tanto, né, Paulo, que vai... essa questão também vai deixando, né, de ser um produto, vira outro produto, né? E também muitas coisas que vão, né, concorrência, vamos dizer assim, indireta, né? Sim. Porque também acabou, né, diminuiu isso com esse negócio da locadora, diminui a pipoca, diminui um monte de coisas que antes tinham, né, que acompanhavam junto ali, né? Isso. Então, são várias mudanças, né? Tem as concorrências indiretas, né? E isso vai mudando, né? Então, a gente, né? A questão, por exemplo, plataformas como o Uber, né? Como, nossa, quando chegou o Uber no Brasil, começou o negócio de Uber, aquela briga, você vê aquelas coisas no aeroporto. Treta, né? E hoje você pode ver, né? Hoje o cara pode ser o melhor taxista, ser o cara mais cordial, aquele que dá o troco, né? Certinho, né? Os caras nunca tem troco. O cara pode ser o melhor taxista. Mas se ele não tiver dentro de uma plataforma hoje como essas do Uber, ele tá fora do mercado, né? Sim. Dificilmente ele vai perder cliente, né? E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Você trabalhou 15 anos na Embraer, né? Como que a indústria tá vendo isso? A indústria de aviação mesmo, cara. Essa entrada é uma ameaça, né? Ou não? Então, eu vejo como uma plataforma complementar, né? Então, precisa ter mais estudos, a gente precisa, né, ter esses produtos, vamos dizer assim, validados, aplicações com drones. A facilidade também hoje de ter um drone, de adquirir um drone, ela é muito mais fácil do que comprar um avião, né? Então, precisa, né, ter... Nós vamos precisar ter coisas, né, específicas para esses tipos de aeronaves, né? Porque, agora, as fábricas, né, as grandes empresas, elas estão de olho, né? Elas estão, tanto que
né, até parte, né, de uma empresa lá a empresa de São Carlos, né, acho que a Embraer comprou parte dessa empresa que trabalha com drones hoje, né, Exmobility. Isso. Então, as empresas estão vendo, né, estão enxergando isso como alguma coisa complementar. Sim. Na verdade, o que essas empresas estão pensando em agregar valor à estrutura, né, a estrutura produtiva, na unidade produtiva. O que eu faço, né, eu faço avião, eu faço equipamento de pulverização. Então, precisa entender muito isso, né, se a Embraer vê hoje, né, como unidade lá do agrícola, uma unidade de pulverização, acredito que para colocar um equipamento como um drone, né, ou até mesmo um avião desse remotamente pilotado, por que não, né? Então, eu acho que isso tende, né, a ser um futuro aí, a gente vê realmente, né, não menos aviões, né, mas sim mais plataformas aéreas, né, Entendi. Porque os aviões hoje, né, a gente tem os turbopistão e tem os aviões a turbina, né, que são os aviões que tem diferenças velocidades de aplicação, né, e quando a gente vê os aviões de turbopistão, que são faixas aí de 15, 16 metros, né, 20 metros hoje aí de faixa, então, vamos dizer assim, eu falo que é a primeira troca tecnológica, né, que é o cara sair do pulverizador, ele não tá dando mais conta ali, ele não consegue fazer mais, ele já tá no máximo, gente. Vocês pegarem o trabalho, minha tese de mestrado, mostra muito essa questão da evolução. Vocês podem, né, quem tiver curiosidade, dar uma pesquisada aí, porque eu fiz um trabalho que a gente tá com os equipamentos de capacidade operacional já no talo, já tá, né, pulverizador autopropelido, então, gente, tá fazendo aí quase 1.000 hectares aí, às vezes, no dia. Os caras tão rodando as máquinas, né, eles procuram, né, os grandes grupos, né, gente, eu tô falando de grandes produtores, trabalham no máximo, né, o pessoal estuda, né, ninguém, hoje eu vou comprar um avião, hoje eu vou comprar um pulverizador, não, gente, hoje esses grandes grupos pagam uma empresa especializada, faz um estudo, faz o dimensionamento, né? Ninguém, né, isso mudou, ninguém rasga dinheiro, né, as feiras, né, quando eu vinha nas feiras aqui, vamos fazer, o vendedor abraçou o cara, vem cá, vendeu, né, não tem mais isso, né, gente, não existe mais, né, então a gente tem as empresas de consultoria, muitas empresas hoje, por princípio, né, eu acho que é uma grande oportunidade, o pessoal também, agrônomo aí, o pessoal que tá escutando também, acho que é uma grande oportunidade, de trabalhar com essas pesquisas, trabalhar com essas questões de consultoria, porque não tem mais isso, né? Então o cara vê lá a primeira troca tecnológica do pulverizador é o avião, né? E talvez essa próxima troca tecnológica seria entrar o drone aí, né? No caso, né? Então tá o pulverizador, entra o drone dando conta vai entrar um avião, né? Então acho que é mais ou menos esse cenário que se perfila aí, a substituição aí, essa troca tecnológica, então substituindo um pouco o pulverizador terrestre. A gente tem pulverizadores, por exemplo, de arrasto, pulverizadores de 3 pontas, talvez esses pulverizadores aí, né, porque tem que entrar com o trator. Então, tipo, é uma coisa que naturalmente, entendeu, Paulo? Até por questões econômicas, né, é uma coisa que vai acontecer. Talvez o trator só vai entrar na área só para fazer o plantio e depois a colhedora. Enquanto isso, vão ser plataformas aéreas aí, drones ou aviões remotamente pilotados aí também, né? E já existem alguns estudos, já existem alguns equipamentos. Semana que vem tem a feira de drones lá em São Paulo, né? Drone Show. Já falando de umas plataformas aéreas aí de equipamentos maiores, né? Como aeronaves mesmo, né? A gente muda a questão da engenharia, então da pulverização, né? Então já começa a mudar um pouquinho, né? O perfil. Equipamentos aí fazendo 14 metros de faixa, né? Então, enfim. Então acho que muda bastante. É o mercado. É o que eu sempre falo, né, gente? Tem que usar a tecnologia. O cara que fizer o seu treinamento lá vai virar um jogador caro, né? Vai ficar caro. Vai ficar caro, né? Porque se a gente não valorizar o que a gente faz, né, ninguém vai dar valor, né? Então a gente tem que saber o que a gente entrega, né? Acho que é o conhecimento, né? E acima de tudo. Show de bola. Pô, Vicente, agradeço demais, cara, sua participação aqui no AgroResenha. Eu gostei muito dessa visão sua, né, de futuro, dessas oportunidades, né, cara, em vários segmentos aí de profissionais. Eu fiz a brincadeira do jogador caro, né, mas é verdade, né, velho? Assim, o cara que se capacita, o cara que tem conhecimento, ele é um cara disputado. O jogador caro nada mais é do que o cara mais disputado ali, né? Então, a gente faz a brincadeira, mas é bem verdade. O cara que se capacita, o cara que tem o treinamento, pô, ele tende a ser um cara mais bem posicionado. Então, obrigado, cara, por você ter vindo aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Espero que você prospere cada vez mais aí, meu. Obrigado, né? Agradecer o Iago, né? Parceiro nosso lá também. E eu que agradeço, Paulo, né? A oportunidade de estar aqui, somar conhecimento, né?
o grupo de ouvintes, né, muito bem importante, principalmente do nosso setor, né, gente? Sim. Então eu acho que essa questão da valorização, né, da nossa atividade, a valorização do agro, saber fazer as coisas certas, corretas, né? Trabalhar com produto químico hoje, trabalhar com tecnologia é uma coisa que é extremamente perigosa, né? Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa saber valorizar, porque, né, porque é um fazendo errado, né? Uma notícia errada, ela repercute pra 10, né? Uma notícia positiva pra 3, né? Então a gente fazer as coisas, né, com muita parcimônia, né, muita responsabilidade, a chance de sucesso é muito maior. E é assim, né, vocês estão entregando hoje, gente, né, vocês querem ganhar mais entregando a mesma coisa? Não tem jeito, não, né? Tem jeito, então, se você quer ter uma vida melhor, você tem que se capacitar, buscar, né, o ano que vem, tenho certeza que nós vamos estar aqui com o Paulo falando de outro assunto, né, e esse assunto aqui de hoje, né, vai ficar, né, vai virar passado e a gente, né, e as coisas vão evoluindo, né? Então, acho que o sucesso é a gente buscar o conhecimento sempre. Bom, muito bom. Cara, e fala aí pra gente como que quem tá ouvindo nós aqui pode acompanhar seu trabalho, velho. Então, a gente faz os treinamentos, né, a parte de drones, né, a gente faz pela Unesp, né, pela fundação, na FEPAF, né? Então a gente tem, né, tem o Instagram, tem a rede social, né, tem a nossa mais a parte do Instagram que a gente utiliza bastante, né? Facebook, mas pode colocar lá, né? Vicente Cordago, ou MD Agro, né? A parte de drones aí, ou até mesmo a FEPAF, né? Fundação de Pesquisas Agrícolas e Florestais. Show de bola, cara. Vai estar tudo aqui na descrição do episódio. E agora, vamos para um quiz aqui, cara. É bem tranquilo, não tem pegadinha, tá? Quiz. Ó, bem tranquilo, vou te fazer umas perguntinhas, você responde a primeira coisa que vier à cabeça, certo? Vitor Cornago, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Minha música antiga? Sei, Perhaps Love. Louco. Perhaps Love, muito bom. E, cara, conta pra gente qual foi o lugar mais legal que você já visitou. Mais legal foi o Louvre, em Paris. É bom. O Louvre é da hora. Você conseguiu ver tudo? Eu não consegui ver tudo, cara. E o mais engraçado é a Mona Lisa, né? O tamanho do quadro. O quadrinho, filha da puta, mequetrefe, é quase uma imagem 3x4. Meu, tem umas porra dos quadros de 10 metros de altura por 20 metros de comprimento e o povo vai ver aquela bosta daqui. Cara, mas olha, o Castelo de Versalhes também é muito louco, né, cara? Foi uma coisa que o Castelo de Versalhes também... Mas eu falei uma besteira aqui, mas é o seguinte, eu li o livro da biografia do Da Vinci, sabe? Uhum. E aí eu entendi o porquê da fascinação que as pessoas têm por aquele quadro, cara. Tem uma técnica que ele meio que desenvolveu que fez ele ser conhecido muito... percepção, né? A percepção. Onde você tá, parece que a menina ela tá te olhando. Então tem umas paradas ali de técnica mesmo. Tudo tem técnica, é muito louco, cara. Tudo tem técnica. Tem técnica, né? Tudo tem a técnica. A gente precisa buscar o conhecimento, né? E às vezes o pessoal vê, né, os vídeos, vê as coisas lá no Instagram, né? A página de vocês também é muito legal, né? E eu falo pros alunos, gente, isso aí é só a ponta do iceberg. Gente. Tem muito trabalho, tem que ter planejamento, tem que ter organização. Não é assim, né? Sim. Começou aí, tá fazendo sucesso. Não é, gente. Isso aí, o que a gente vê hoje na rede social é só a ponta do iceberg. Tem muito trabalho, muita pesquisa, né? Muito desenvolvimento, né? Então, essa questão da técnica, ela é muito importante, né? Isso aí, cara. E conta pra gente, na cozinha, qual que é a sua especialidade? Cara, eu como filho de açougueiro, né, cara? Não dá pra fugir muito da carne, né? Rapaz, você sabe que essa aí lembra uma história legal, assim, sabe, cara? E legal também, assim, de contar. Com a pandemia, a gente teve que fazer as atividades em casa, home, né? E meu pai, o açougue, um açougue pequeno, São Manuel. E meu pai quase fechou, né? Porque... ninguém saía de casa pra comprar as coisas, né? Meu pai ia quebrar, né, cara? E eu comecei pra ajudar ele, cara. Comecei a fazer hambúrguer gourmet, sabe? Comecei a fazer defumado, carne defumada e entregar pras pessoas, na casa das pessoas, né? Da hora. Cara, e foi legal, cara. Foi de um tamanho, assim, por 2 motivos, né? Primeiro, por já ajudar meu pai. E outro, porque eu podia conviver mais com ele, né, cara? Então, foi muito legal. E aí, alguns colegas meus, nossa, cara, você também faz de tudo, tal, não sei o
que tá mexendo agora com carne e tal, não sei o que. Eu falei, cara, é meu pai, cara. É claro. Meu pai vai quebrar, velho. Se eu não fizesse essas coisas, ele ia quebrar na pandemia. Cara, e eu fiz isso aí. Foi um ano, mais ou menos. Tinha o Felipe, um amigo nosso também, que fazia parte de defumação. A gente começou vender, cara, e a galera curtia, cara. E o pessoal começou a gostar, cara. Da hora. E então, essa questão de carne, então a gente fazia defumado. E outra coisa, Paulo, ó, eu começamos com a costelinha de porco, né? Aí a gente foi pro pulled pork, que é copalombo. Aí falou, não, Felipe, nós vamos fazer o frango agora. Fizemos o frango. Não, Felipe, agora nós vamos fazer o salmão defumado. Vamos fazer o salmão defumado. E o Felipe falou, vamos fazer o salmão defumado. E hambúrguer, vendendo hambúrguer, nós tirava pedido até quarta-feira. E era 2 dias só na semana, cara. Que eu fazia os pedidos na quarta, na sexta-feira, entregava, né? Que tava todo mundo em casa. Meu pai não sabia o que fazer, cara. E eu falei, não, toquei 1 ano, né? Até as atividades do doutorado começar a voltar, né? E aí que eu falo, né? Que às vezes os caras criticaram lá e eu, você tá aí fazendo. Cara, é meu pai, velho. Tipo, então às vezes a gente ficar dando bola, importância que as pessoas falam também, a gente tem que saber o que a gente ouvir, né? Você que é jovem aí, cara, né? Vocês que estão aí, dê importância para as pessoas certas, né? Saibam ouvir, saibam ter um filtro, né? Alguns, né? Não eram amigos, conhecidos, né? O cara, né? Porque os amigos compravam, né? Sim. Os meus amigos compravam, né? Muitos amigos, grandes amigos, né? O professor Polar Bex, cara, do plantio direto, cara, o professor não faltava uma semana, cara, e ainda mandava mensagem, você não mandou mensagem essa semana pra mim, cara. Paulinho, fantástico, né, cara? Vários amigos, né, vários amigos mandavam mensagem, vai ter aí, cara, eu acho que o momento é de agradecer a esse pessoal, um momento legal aí, e aproveite a família de vocês, gente. Muito legal. Muito bom, cara. E assim, uma coisa que eu falo é que a gente tem que... A gente não aceita... Acho que a gente não tem que aceitar conselho de quem nunca fez nada, tá ligado? Então, a partir do momento que o cara tá ali te jogando um monte de merda ali e você vê o cara, o cara não fez nada. Então, passa pra frente, vamos embora, foda-se. Toca o barco, tá ligado? Tem que seguir, gente. Tem que fazer as coisas. Faz as coisas, né? Fixa, tem um objetivo, né? E vamos pra frente, frente. Cara, indica um livro aí, pra gente que de alguma maneira impactou sua vida, que você pode compartilhar com nós aí, cara. Rapaz, cara, tem um monte de livro, né? Hoje que eu leio bastante, gosto de ler bastante, né? Tem uns livros aí, acho que é aquele de Mindset. Ah, cara, o Mindset. Cara. Mindset, cara, fantástico. Acho assim, a gente tem que ler livros aí de experiências, né, de pessoas de sucesso, né, cara? É isso aí, muito bom. E andar com as pessoas certas também, cara, isso é muito importante, né? Molecada hoje em dia tem, pra fazer festa, gente, tem 50, né? Pra estudar, pra fazer, às vezes vou apresentar meu seminário na faculdade, não tem um pra ler, ou nem mesmo pra ler sua tese de mestrado, doutorado, às vezes não aparece um amigo, né? Agora pra fazer festa, né? Aparece um monte, né? Então a gente precisa se cercar de boas influências aí também, isso é uma coisa muito importante também. Bom demais. Agora pra gente finalizar mesmo, cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? Essa é mais filosófica, hein? Cara, estuda. Vai estudar, larga a mão de bola, moleque. Estuda, meu amigo, porque hoje eu tenho uma filha, né, tudo que eu faço hoje pensando, né, também na Alice, na pequena Alice, né, cara, a gente ser um exemplo, né, cara, acho que é isso que é fazer o que a gente tem de fazer por melhor, né, entregar ser o melhor aluno possível, ser o melhor pai possível, né, ser o melhor amigo possível para as pessoas, né, poder somar, agregar e acho que é isso, cara. Acho que os jovens precisam escutar os mais velhos, né, cara? Com as experiências, né? A gente pode encurtar os caminhos, né? Acho que essa questão de fazer o curso, fazer capacitação é uma coisa maravilhosa, né, gente? Porque, cara, vocês já pensaram, cara, que o cara que tá lá dando um curso de drone, o quanto que ele já não se ferrou. E se ferrou, né? Quantos drones lá do Vicente e do Marcelo não caíram pra eles hoje estarem dando curso, né? Quer dizer, então acho que a questão da capacitação é encurtar caminhos, né, gente? E tem muito teimoso. O brasileiro é muito teimoso, né, cara? Ele quer fazer, ele quer entrar no YouTube, ver um vídeo no YouTube e quer fazer as coisas, né, cara? Então, acho que é a valorização, né? Pelas experiências das pessoas, né? Acho que a questão da capacitação, eu falo, né? É encurtar
caminho, gente. Bom demais, cara. E pra você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu valor em tudo que eu conversei com o Vicente aqui. Afinal, se você tá aqui com a gente até agora, porque realmente você viu o valor. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar aí desse conhecimento que o Vicente trouxe pra gente. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com nós. Assine o Agro Resenha nos principais agregadores de podcast, como Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer. Siga o Agro Resenha nas redes sociais, só buscar lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar aí indicações de entrevistados, igual o Iago mandou aí do Vicente, cara, quiser mandar também um oi aí para nós. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil, então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br. Então, obrigado, cara, mais uma vez, por você ter compartilhado aí seu tempo, sua história com a gente. E eu sempre me despeço dos meus convidados com uma frase de muita sabedoria, cara. Você já sabe qual que é, não? Se chover, não precisa molhar a horta, não. Tá bom? Valeu! Vamos pra cima! E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.